Então, o Jair segue destruindo a carreira dos outros e a vida dos outros para se manter vivo, para se manter fora da cadeia, para fazer com que os filhos dele fiquem com o filé mignon, como ele já falou. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem. Dessa vez, foi a vez da Júlia Mamata, aquela deputada de Santa Catarina que anda com aquela tiarinha muito usada lá na Alemanha, nos anos 30, daquele cara, o bigodinho. Pois é, curiosamente, ela quando viajou recentemente para a Alemanha, não sei porquê, ela não foi com a tiarinha. Ela não quer parecer nazista lá na Alemanha, mas ela não se incomoda de parecer nazista aqui no Brasil. O que o Jair fez dessa vez? Ele falou para a Júlia Mamata que, olha filha, não vai rolar eu apoiar você para o Senado, porque, afinal de contas, o filé mignon tem que ficar pro meu filho. Bolsonaro avisou a deputada federal, Júlia Zanatta, de que lançará seu filho Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina em 2026. Segundo a coluna Igor Gadelha, na ligação, ocorrida no início de junho, Bolsonaro comunicou à deputada, filiada ao PL, que seu filho será candidato a senador pelo estado catarinense, em chapa com a deputada federal bolsonarista Caroline de Toni. O ex-presidente ainda informou a Júlia que, nesse cenário, a deputada deveria ser candidata à reeleição na Câmara. Até então, a parlamentar vinha se articulando para se lançar ao Senado por Santa Catarina nas eleições do próximo ano. Após a ligação de Bolsonaro, Júlia Zanatta abriu conversas com outros partidos para uma possível filiação. Segundo apurou a coluna, ela conversou com lideranças do PP e do União Brasil recentemente, mas não tomou nenhuma decisão. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Aí a Júlia Mamata vai fazer o que sobre isso? Porque, veja, ela fica no encalacrada. Se ela se revolta com o Bolsonaro, bom, ela não ganha para mais nada. Agora, se ela fica quieta, obviamente ela vai perder espaço. E o Bolsonaro, naturalmente, não tá nem aí se ela vier perder espaço. Ele pouco se lixa. Qual é a ideia do Jair? O Jair quer, claro, como ele mesmo já falou, fazer o maior número possível de senadores, porque assim os senadores da extrema-direita, da Nazilândia, eles podem fazer impeachment de ministro do STF. Agora, claro, é uma faca de dois legumes. Por quê? Porque se o Jair consegue o intento de colocar um monte de senadores meramente para fazer impeachment de ministro do STF, e se ninguém da extrema-direita ganha a eleição para presidente, não vai dar muito resultado esse intento. Por quê? Porque toda vez que ele tirar um ministro do STF, ora, o Lula, caso ganhe, vai colocar outro. Ou seja, tem uma galera de bons juristas de esquerda que o Lula seguramente colocaria no STF se ele tivesse mais vagas disponíveis. Então, não sei até onde o Bolsonaro ganharia com este intento. É claro que ter bastante força no Senado serve para outras coisas também. Não é? Só que talvez uma das coisas mais desejadas pelo Bolsonaro, levando o filho dele para o Senado, é claro, tentar dar uma blindagem extra para aquele rebento que não tem foro privilegiado. Atualmente, 2 dos filhos do criminoso, 2 criminosinhos, não têm foro privilegiado. O Carluxo e o Jair Renan. Curiosamente, é desnecessário lembrar que, apesar do Carluxo não ter foro privilegiado, ele nunca foi incomodado pela justiça brasileira. Mesmo a justiça brasileira tendo plena ciência, mesmo a PGR, por exemplo, tendo plena ciência do monte de crimes que ele possa ter cometido. Aparentemente ele nunca foi admoestado, ele nunca foi convidado pelo PGR, por exemplo, a falar nada sobre os crimes de relevância nacional, como, por exemplo, as milícias digitais, que claramente estavam na mão dele. E como, claro, o Bolsonaro sabe que em Santa Catarracha basta ele dizer para o povo votar em fulano que o povo vota, mesmo o Bolsonaro chamando de otários os eleitores dele, chamando literalmente de malucos, bom, mesmo assim os caras vão atrás. Agora tem sempre os malucos ali que fica aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam
embarcar nessa porque o pessoal tava pedindo ali. Por favor, doutor Paulo Gonet. Por favor, doutor Paulo Gonet. Portanto, o Bolsonaro sabe que pode fazer o que ele quiser. Também, no intento de sacrificar os aliados, a bola da vez, também tá o Nicolas Ferreira. Como a gente sabe, o Nicolas está pensando em alçar voos próprios. E o Eduardo Bolsonaro não tá curtindo muito essa história. Ele fez postagens detonando o Nicolas. Aí você vai me dizer, não, Marcelo, não foi o Eduardo. Não, é verdade, não foi o Eduardo, mas foi a mando do Eduardo. A Natália Portinari trouxe uma reportagem sobre isso, mostrando que, na verdade, há um incômodo, digamos assim, ali no clã bolsonarista sobre como o Nicolas tem ganhado um certo protagonismo com esses vídeos que ele faz e viraliza, e aí muita gente interpretando isso como uma espécie de voo solo. Aí eu pergunto pra você consegue se lembrar de algum político de abrangência nacional que tenha a família inteira na política e inteira envolvida em corrupção? Você consegue se lembrar de algum? Sinceramente, eu não consigo. Por mais que você diga, fulano é corrupto, cicrano é corrupto. Pode até ser que ele seja corrupto, mas ele não tem a família inteira metida na política e a família inteira metida em corrupção. Tenho a impressão que isso é meio que privilégio da família Bolsonaro. Você já imaginou? Todos os filhos metidos em corrupção, todos eles ganhando dinheiro público, nenhum deles jamais teve um emprego na iniciativa privada. Nada. Só dinheiro público. Assim como o próprio Jair. E essa gente ainda tem coragem de falar mal do Estado, de um Estado eventualmente protetor, sendo que eles só vivem de dinheiro público, só roubam, só sobrevivem, só se locupletam com dinheiro público. Bom, a Júlia Mamata, que foi a vítima da vez, naturalmente não gostou muito da história. Mas claro, como nós já falamos, não cabe a ela falar nada, porque eles já sobrevivem graças à intervenção do Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro disser morram, politicamente eles morrerão. Então eu acho que ela tem mais é que calar a boca mesmo e comer a parte dela quieta e pronto. E o Nicolas? Não, o Nicolas é diferente. Ele tem condições de sobreviver sozinho na política. Ele tem condições de sobreviver apesar do Bolsonaro. Porque se bobear na contagem fria ali dos eleitores, seguidores, eu acho que é capaz do Nicolas estar bem próximo do poder do Bolsonaro. Olá, meus seguidores. Eu sei que vocês estão bravinhos porque eu chamei vocês de malucos. Não fiquem assim não. Eu já fiz coisas muito piores e vocês continuam me seguindo. Vocês sabem que eu sou o bezerro de ouro, escolhido por Deus para quebrar o sistema. O sistema que eu e minha família sempre fizemos parte dele. Uma coisa eu tenho certeza, eu posso fazer a maior barbaridade do mundo, que meus gados ainda vão me seguir. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro que podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.